É isso aí, moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e galera, hoje nós vamos desenhar esse ace aqui, ó. Vou dar muita técnica bacana para você aqui para poder fazer esse ace, tá? Então não se preocupa, vai ter parte de coloração também que vai estar no primeiro comentário fixado. Aqui você aprende a desenhar e a colorir, certo? Então, ó, já deixa logo um gostei nesse vídeo que fortalece demais. Já vai se inscrevendo e se puder também compartilha esse vídeo para seus amigos, cara, para eles descobrirem o canal aqui e aprender a desenhar também, tá? Então é isso aí, sem muitas delongas, vamos logo lá para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Ania da Giovanetti. Agora se liga nesse Tândido do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Muito bem, pessoal, vamos lá começar aqui agora o nosso desenhão do ace, fazendo o seguinte, cara, nós vamos fazer aqui, ó, um círculozão desse lado do papel, tá? Veja que ele não tá bem centralizado, ele tá um pouco de lateral, beleza? E seguinte, não se preocupa que eu vou te passar as medidas de como fazer esse círculo e logo em seguida a gente vai ter que fazer também divisas aqui, tá? Vamos fazer um traço no centro do círculo e mais dois traços aqui um pouco abaixo do centro do círculo também, que vai servir pra gente fazer os detalhes do rosto dele, né? Os olhos, enfim. Aqui agora, pessoal, é o seguinte, ó, o círculo ele tem um diâmetro de 7 centímetros, tá? Como vocês podem ver aí. E essas linhas é o seguinte, ó, aqui essa divisa da linha você pode fazer com 1 centímetro que vai ficar tranquilo, tá? Ela tem menos de 1 centímetro, aqui tá dando 7 milímetros, mas pode fazer com 1 centímetro que é de boa, beleza? E essa outra linha maior em vertical você não precisa ter uma medida certa para ela, tá? Ela aqui é só para representar a divisa no meio do círculo, beleza? Bom, agora vamos lá. Aqui a gente vai começar com o olho do ace, beleza? Para fazer o olho dele é o seguinte: você dá um espaçamentozinho na lateral aqui do círculo, tá? E começa fazendo uma curva. Essa curva a gente vai levar ela um pouquinho reto até o finalzinho ali, tá? A gente vai meio que definir o olho do ace nessa base, beleza? A parte de baixo dele é bem fechadinho também, só que veja que o canto no final ali já é tipo uma curvinha mais aberta, né? E aí lá na parte de cima eu já fecho essa curva de novo para ficar com um destaque bem bacana, beleza? Depois é só a gente adicionar a íris dele, que vai ser toda preta. Vou até já preencher um pouquinho e vai ficar bacana aqui, não vai dar muita interferência. E vou fazer um detalhe de pálpebra aqui na base de cima, só que veja que vai ser uma leve curvinha, porque ali ainda vai passar o chapéu, tá? Então a gente não precisa fazer isso tudo certinho, beleza? E aqui agora embaixo mais um detalhezinho, tá? Agora que a gente pode partir para a parte do chapéu. É interessante que a gente marque o chapéu primeiro, cara, porque ele vai ser um ponto muito importante para as medidas do desenho, tá? Então primeiro eu vou fazer um corte, né, subindo, e depois eu faço uma outra partezinha voltando. Veja que nos traços ali, nessas linhas que eu usei de marcação do olho, vai ser onde o chapéu vai dobrar, tá? E aí eu vou dobrando e faço uma outra curva inclinada para o outro lado, certo? Bom, aqui agora eu vou fazer uma leve demarcação onde vai ser a base do nariz do ace, e esse nariz dele vai pegar aqui nessa base de baixo do círculo. Veja que eu não estou passando do círculo, tá? Mas isso vai depender também de o quão baixo você colocou os traços que eu usei para fazer o olho, tá? Então dependendo disso aí você pega uma noção bem legal para poder fazer o seu, para não ficar muito curto nem muito longo também. Agora que a gente já definiu essa base do rosto, dos olhos, nariz, a gente vai fazer o rosto dele completo, tá? E para fazer esse rosto dele, veja que depois a gente vai adicionar cabelos, né, mechas pela frente. Mas é interessante que a gente saiba fazer logo o rosto, o formato certinho, porque aqui a gente já vai conseguir ter uma noção maior sobre o desenho, tá? Então eu vou curvando, veja que quando eu chego no nariz, eu faço a curva que vai descendo para o queixo e depois eu vou subindo a outra parte, assim dando uma definição bem legal para o rosto do ace, tá? Logo após a gente pode fazer já a boca dele também. Lembrando que o ace, no sorriso dele é um sorrisão bem aberto, tá? O One Piece ele tem muito desses traços assim, né? Um pouco mais elevados, principalmente na questão da boca dos personagens. Então a gente vai fazer um sorrisão mesmo de olho a olho, tá? Que ele vai abrir mesmo de um lado para o outro. E depois eu vou fechar essa base do sorriso dele, tá?
colocando um detalhezinho dos dentes, né, para deixar um destaque bem legal, e vai ficando bem bacana esse desenho. Lembrando que depois que eu coloco esse detalhe de dente, eu vou fazer um traço embaixo também, né, que vai representar a partezinha do lábio inferior, tá? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, vou traçar uma linha, tá, nessa base do nariz. Por quê, cara? Aqui vai ser importante pra gente fazer a orelha dele, tá? Que vai dessa base do nariz até a parte de cima do olho. Então faça a demarcação da orelha dele e coloca alguns detalhezinhos, né? Detalhes até simples mesmo, beleza? Mas isso aí não interfere muito, tá? Aí é tranquilo. Veja que logo em seguida eu já vou começar a adicionar algumas mechas. No caso eu vou adicionar 3 mechas aqui nessa lateral da orelha dele, né? Entre a orelha e o olho dele, tá? Então serão 3 mechinhas, 2 bem fechadinhas e uma um pouco maior, até embaixo. E logo em seguida eu vou passar para o outro lado para fazer uma demarcação onde vai ser uma parte preta, uma parte que está escurecida do olho dele. Então eu vou meio que já demarcar, tá? O preenchimento a gente vai fazer depois, claro, né? Tudo no lápis de cor para ficar legal. Mas vamos já deixar demarcado porque vai ficar muito bom para a gente poder fazer o restante do desenho, tá? Então é bom que você demarque toda essa base do olho, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou demarcar o pescoço do Ace, então começando aqui desse primeiro lado dele, né, onde é o olho escurecido, e depois eu vou fazer o outro lado. Veja que um traço eu não fiz tão longo, né? O traço da base da orelha dele, onde tem a orelha dele, eu não fiz tão longo, né? Que no caso seria o lado esquerdo do Ace. Só que o outro eu já fiz um pouquinho mais longo, colocando alguns detalhes pelo meio, porque o ombro dele vai estar um pouco diferente também, tá? Pelo ângulo que o Ace tá, beleza? Bom, aqui agora a gente vai fazer o seguinte, uma técnica bacana para você desenhar a parte mais difícil do desenho, que vai ser a mão do Ace, tá? Galera, essa parte aqui eu fiz um retângulo para simbolizar a mão dele, tá? Onde vai ser a mão dele. Só que eu acabei esquecendo de fazer as medidas dessa parte aqui, tá? Eu peço desculpa por isso, mas seria cerca de uns 7 a 8 centímetros. Eu acho que se encaixa mais em 7 centímetros a largura maior, né? A altura maior do retângulo que eu fiz aqui, tá? E veja que eu usei uma base do nariz, né? A linha da base do nariz para poder fazer a parte de cima do retângulo, que é onde a gente começa a desenhar os detalhes do dedo, tá? E esse detalhe de dedo é o seguinte, a partir do momento que a gente faz esse primeiro dedo, que vai ser o dedo mindinho, né? Tudo seguindo de acordo com o retângulo que a gente fez, né? Ó, a gente vai usar esse retângulo como base para poder fazer os outros dedos. E aí eu já posso passar para o segundo dedo, que já vai ser mais simples. E agora aqui já vem um terceiro, né? Essa base do terceiro dedo é o seguinte, eu vou levando ele até em cima, ele tá meio que dobrado, tá? Então vou fazer as separações, os gominhos que separa ele. Logo após eu vou voltar, eu vou definir a largura do dedo de acordo com a largura dos outros que eu já fiz. Eu tento deixar a mesma largura neles, tá? E aí eu vou fechando essa base desse dedo central aqui, o dedo do meio, né? E aí ele vai ter um detalhe de unha depois, mas aí a gente faz depois mesmo, tá? Aqui agora eu vou fazer o outro dedo, que já posso imitar, né, esse primeiro que eu fiz aqui, né? Como eu já fiz o primeiro, é só eu fazer a mesma coisa, meio que imitando ele e bem juntinho, bem colado, né? Já vai ficar um destaque muito legal. Lembrando que tem o detalhe da unha e aí já fica bacana essa base da mão. A parte mais difícil é essa, pode ter certeza. As outras a gente vai conseguir tirar de letra, cara. Então agora eu só vou adicionar mais detalhes aqui na mão dele, né? Aquele detalhe dos ossinhos do punho, tá? Vou fechar a base da mão também aqui descendo, né? Seguindo os traços do retângulo. Claro, né? Que quando a gente vai desenhar a parte do corpo, aí a gente já adiciona as curvas, né? Toda a leveza que tem nos detalhes do traço do corpo humano. Não vai ficar exatamente quadrado, né? Eu vou apagar um pouquinho esses detalhes para não ficar muito ruim de vocês conseguir acompanhar, tá? Para dar uma leveza para vocês. Agora que a gente já fez o desenho, fica de boa mesmo para fazer mais tranquilo, né? Então por isso eu apago. Agora vamos trabalhar os detalhes do chapéu. E galera, seguinte, ó, uma técnica bacana que eu vou deixar para vocês para poder fazer esses detalhes do chapéu. Você sabe que ele tem aquelas duas carinhas, né? Que é uma meio que triste e a outra sorrindo. Então a gente vai fazer uma divisa aqui, ó, onde seria a base da cabeça aqui na parte do chapéu, né? E vamos fazer um círculo aqui bem no centro mesmo. Veja que a linha que eu usei para poder fazer a divisa do rosto é onde eu desenho o círculo, tá? Então aqui agora nós vamos fazer 2 círculos maiores, beleza? Esses círculos não tem um tamanho exato, você só faz um pouco maior, né? Você faz um círculo bem maior no caso desse primeiro que eu fiz, tá?
E aí esse círculo é onde a gente vai detalhar as carinhas. E veja que durante o processo do desenho eu sempre vou apagando para dar um destaque maior, né, para vocês conseguirem ver certinho, para não ficar complicado, porque eu já fiz a primeira base, vocês já viram, e aí você pode ir pausando o vídeo fazendo tranquilamente. E nesses círculos eu desenho o círculo por dentro para deixar a base das carinhas. E agora eu vou fazer o lado da carinha triste, que é simples demais de fazer. A gente vai fazer a boca dele aqui, né? É como se fosse um sorriso triste no caso, né? Então eu faço os arcos voltados para baixo, vou encher ele de tracinhos e colocar os detalhes também, né? Dos olhos tristes, tá? Que vai ser tipo uns cortezinhos voltados para baixo, cara. É bem interessante esses detalhes do chapéu do Ace. E no outro lado a gente pode fazer a base do sorriso, né, que dessa vez é sorrindo mesmo, e aí ele vai ser bem mais abertão, né, e aí eu vou fazer o arco, colocar todos os dentes, e essa parte do olho é como se eu desenhasse os mesmos olhos, só que ao contrário, tá? Serão as bandejinhas ao contrário, digamos assim. Bom, aqui ainda vai ter mais detalhes nessa basezinha dos círculos, só que eu vou deixar para fazer na line art, que é uma coisa bem simples de fazer também, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui agora nós vamos fazer círculozinhos, né, outras bolinhas para representar todas essas bolinhas que vai compor o chapéu do Ace, tá? Vamos definir uma distância ali também da parte da cabeça do chapéu do Ace. Então na hora que eu estava desenhando eu vi que eu tinha passado demais, né? Eu fiz o tracinho da distância do chapéu para a cabeça dele passando demais. Então voltei um pouco, né? Apaguei o primeiro traço, tá? E consertei a bolinha também, a terceira bolinha lá, né? Que ela já estava passando demais. Eu já coloquei como se ela estivesse ali por trás, ó. Aí já fica com um destaque bacana. E agora nós podemos fechar os detalhes do chapéu, né? O detalhe do chapéu agora, cara, é muito simples. A gente vai apenas fazer a curvatura ali no final, fechar ele, né, ali no centro das bolinhas e colocar outros detalhes por dentro, né, como alguns traços de costura do chapéu e outros traços para deixar uma representatividade melhor nesse detalhe do chapéu, tá? Vai ficando muito massa. E já deixa seu gostei caso você não deixou o like ainda no vídeo, tá? Aqui agora vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos basear essa parte da musculatura que vai descendo para o ombro, ó. Veja que eu vou curvando, né? Não vai ser tipo uma linha reta, ela sempre vai curvando. E lá embaixo eu faço um detalhe do ombro. Desse outro lado eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que vai ser apenas essa curva, esse músculo aqui da parte do pescoço, tá? E aí eu desço e já fica legal esses traços. Aqui agora a gente sabe que ele tem um colar também, né, que é todo cheio de bolinhas, cara. É como se fosse um colar de pérolas, só que vermelhos, né, igual o do chapéu. E para fazer esse colar, para deixar um detalhe bacana, já que a gente vai fazer bolinhas do mesmo tamanho, eu faço divisas assim, eu faço demarcações no caso, né, deixando uma largura igual um lado e no outro, tá? E a partir do momento que eu faço essa demarcação, aí eu venho colocando os detalhes da bolinha, tá? Dessas bolinhas. Mas veja só, eu começo ali pelo centro, porque à medida que eu vou passando, principalmente na parte que vai subindo as bolinhas, eu vou colocando como se elas estivessem ficando uma por trás da outra, que vai dar um efeito meio que tridimensional, que realmente ela tá no corpo do Ace, né? Não vai ficar aquela coisa chapada, só uma bolinha do lado da outra, tá? Então aqui eu vou fazendo os detalhes, colocando como se realmente tivesse uma atrás da outra. Por isso eu começo com uma bem central e depois dessa central eu já vou desenhando as outras um pouquinho cortadas, como se tivesse por trás, tá? E aí o efeito vai ficar muito bacana. Depois que a gente faz essas bolinhas, agora aqui temos os detalhes do cabelo. As mechas do cabelo não são tão difíceis de fazer. A única coisa que a gente precisa saber é que as mechas do cabelo do Ace aqui, elas são finas, né? A gente consegue perceber que elas são finas e elas sempre vão ter esses destaques, né? Umas voltando para baixo, outras voltando para cima, tá? E aí a gente vai compondo até encostar no chapéu. Beleza? Do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, colocar as mechas umas voltando para baixo, outras para cima, né? Mas todas fininhas até encostar na base do dedo também, e tem um leve tracinho que a gente vai encostar lá na base do chapéu também para deixar o cabelo
todo pronto. Lembrando que essa base do cabelo vai ser tudo preto depois, então não tem nenhum detalhe que a gente vai trabalhar por dentro dele. Aqui agora, embaixo do queixo, eu vou fazer uma sombra que vai ser bem escurecida também, como naquela base do olho dele ali, né, que vai ser escurecido. Eu já vou desenhar também. Eu gosto de desenhar essas partes aqui, porque facilita para mim depois, tá? Inclusive eu vou até apagar as divisas para eu não precisar fazer um contorno, uma line art, né? Para eu não esquecer, para não fazer essa line art, porque é tudo emendado, vai ser tudo preto mesmo. Então vou apagar levemente algumas partezinhas aqui. Logo em seguida, eu vou colocar o detalhe de musculatura aqui no peitoral do Ace, tá? Que é uns detalhes que ainda estava faltando no desenho. Então, eu vou fazer o detalhe central, né? Eu começo ali na base do centro. Veja que aquele traço que eu fiz no centro do círculo, ele representa isso, a parte central do desenho, tá? E veja que eu tô seguindo ele, né? Eu vou seguindo a orientação que esse círculo me trouxe, tá? E logo em seguida, galera, aqui agora pra gente já finalizar o desenho, quase finalizar no caso, né? A gente vai fazer aqueles lacinhos que o chapéu tem, tá? Tipo uma fita que ele tem aqui, ó. É como se fosse uma cordinha no caso, né? Que ele vai descendo de um lado e do outro, tá? Então aqui eu vou desenhando por cima mesmo, porque depois vai ser fácil de apagar, vai ser fácil de definir onde é que tá essas cordinhas e vai ficar uma coisa bem tranquila. Bom, agora que a gente já terminou o desenho, vamos partir para a line art. E na line art é o seguinte, eu vou usar uma borrachinha chamada limpa tipos, ela vai deixar o esboço bem claro, como vocês podem ver, tá? E galera, aqui nesse desenho que eu usei de referência não tinha esse detalhe que eu vou colocar agora, tá? Porque eu decidi que eu queria colocar alguns detalhes de chamas, pelo menos em uma lateral dele, certo? Para não ficar um desenho seco, afinal é o Ace, né? O Punhos de Fogo. E fazer um desenho do Ace sem desenhar chamas, cara, não fica tão legal. Então eu decidi fazer uns desenhos de chamas aqui, uns detalhes de chamas, né? Depois que eu deixei o esboço leve. E cara, o destaque para você fazer essas chamas é muito simples. Você vai apenas fazer algo bem ondulado, tá? Bem pontiagudo também, certo? Com alguns detalhezinhos de tipo umas chamazinhas, né? Umas faíscas voando, que é essas bolinhas que eu faço ao redor, né? Essas faíscas aí. Então eu vou colocando aqui em alguns lugares, né? Como nos dedos dele, né? Na parte do ombro também. Vou colocar no chapéu. Não vou exagerar nessa parte de desenhar o fogo. E veja que eu estou desenhando justamente com lápis de cor laranja, porque isso vai dar um destaque muito bacana na hora de pintar, né? De colorir no caso, tá? E logo em seguida, né? Assim que eu desenho essa partezinha das chamas, eu venho com a canetinha para fazer a line art. Aqui a line art é tranquilo, né? Você faz na sua maneira aí de desenhar a line, tá? Eu gosto de fazer partes onde vai ficar um traço mais grosso, outro mais fino. Eu gosto de detalhes, fazer traços bem fininhos também, certo? Então aí eu vou mesclando todos esses destaques para deixar o meu desenho do Ace legal. Só que tem um grande aviso nessa parte de você fazer a line art, cara, para você não complicar o seu desenho, tá? Ó, veja que todas as partes que você desenhou a chama, no caso aqui, todas as partes que eu desenhei as chamas, né? Eu não vou fazer a line por onde essas chamas passam, tá? Eu vou fazer apenas ao redor. Por exemplo, ali na parte do punho dele, né? Tem uma partezinha do dedo que eu não vou fazer, ó. Eu deixo lá de lápis mesmo, lá dentro da chama, tá? Porque ali vai ser apagado para ficar só o detalhe das chamas, beleza? Assim a gente vai ter um aspecto bem bacana na hora que for colorir o desenho, tá? Então aí eu vou e concluo toda essa line art. Bom, e aqui ficamos com a primeira parte do nosso desenho. Eu vou fazer uma parte aí ensinando para vocês a colorir, né? Deixar uma coloração muito linda, pode ter certeza, vai ficar linda demais. E cara, não se esquece, se inscreve lá no meu treinamento online que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Eu tenho um curso online, caso você não saiba, tá? Ele vai estar aí na descrição para você, no comentário fixado. Eu mesmo que estou dando as aulas para vocês lá, com todas as minhas dicas, todas as minhas técnicas que eu aprendi durante anos. Então eu só peço uma chance aí de ser seu professor, já vai se inscrevendo lá no meu curso online, tá? Aguardo vocês aí no próximo vídeo.